Este é o projeto Decreto 3048 e neste projeto a gente vai ler todo o Decreto 3048 e aprender os conceitos primordiais sobre o direito previdenciário. Então vamos lá dar continuidade nesta nossa segunda aula sobre o decreto. Olá, sejam bem-vindos ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E continuando o nosso projeto do Decreto 3048, hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula, que é uma aula que destina-se a quem deseja conhecer a legislação do direito previdenciário a fundo. Aqui a gente vai ler a legislação e eu vou explicar alguns detalhes sobre o que está contido na legislação. Aqui é sobre o Decreto 3048 de 1999 com as atualizações legislativas que aconteceram ao longo dos anos. Então vamos lá dar continuidade à nossa leitura. Mas antes eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo direcionado para quem realmente deseja entender o direito previdenciário ou entender o seu direito previdenciário. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo. Então vamos lá para a leitura do Decreto 3048, na realidade para a continuação da leitura. Até a aula passada a gente leu até o artigo 5º do Decreto 3048. Hoje a gente vai ler mais um pouquinho, não sei quanto tempo vai dar para a gente ler, mas a gente vai ler um pouquinho e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer mais ou menos umas pausas de mais ou menos de 10 a 20 minutos de vídeo para que realmente o vídeo não fique cansativo para vocês assistirem esse projeto. Agora a gente vai começar a leitura da parte mais interessante, realmente a parte que interessa o cidadão, a parte que interessa a pessoa que está iniciando na área do direito previdenciário, que é o livro 2, dos benefícios da Previdência Social. O título 1 vai ser dos regimes de previdência social. Lembrando que não existe só um regime. O regime geral de previdência social é um regime, mas existem outros regimes e aqui a gente vai aprender o que está descrito na legislação. Essa leitura também é importante para quem vai prestar o concurso do INSS, para quem vai prestar qualquer concurso que tenha o assunto do direito previdenciário e para o profissional que deseja realmente se aperfeiçoar e conhecer o que está descrito na lei de uma forma mais simplificada, de uma forma que eu vou explicando algumas partes que eu acho interessante explicar para vocês. Artigo 6º. A Previdência Social compreende o regime geral de previdência social, os regimes próprios de previdência social. Aqui eu copiei, eu fiz a pesquisa no dia que eu estou gravando esse vídeo da legislação atual e eu só copiei e colei aqui para o Word porque fica melhor para a gente visualizar e para vocês visualizarem no vídeo. Então, a Previdência Social compreende o regime geral de previdência social é um dos regimes e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares. Então, existe o regime geral, que é o regime pelo qual o INSS administra os seus benefícios, e existem os regimes próprios de previdência social e os regimes dos militares. Parágrafo único. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, que a gente leu na aula anterior, lembrando que essa é a aula 2, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199-A quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Enfim, o regime geral de previdência social, ele vai cobrir todos os eventos que eu expliquei no finalzinho da leitura da aula passada. Então, o regime geral, ele vai ser direcionado aos eventos que podem realmente gerar o direito, podem gerar os benefícios previdenciários que são estabelecidos lá na leitura do artigo 5º que a gente explicou na aula passada. Se você não assistiu a aula 1,
você vai na playlist do Projeto Decreto 3048 e assiste a aula 1, que é para você ficar assistindo desde o começo. Eu sempre recomendo que você vá assistindo da aula 1, aula 2, na sequência, porque é a leitura realmente da legislação pura e um pouco da minha explicação sobre o que eu compreendo ou o que se entende sobre os conceitos que a gente está lendo. Artigo 7º. A administração do regime geral de previdência social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercidas pelos órgãos e entidades a ele vinculados. Então, atualmente, quem administra o regime geral é o INSS, que vincula-se ao Ministério da Previdência Social, certo? Tem hora que o Ministério da Previdência Social existe, tem hora que o presidente extingue o Ministério da Previdência Social. Então, mas atualmente e há muito tempo, quem vem administrando o regime geral é o órgão INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Título 2, do Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social é o regime pelo qual o INSS administra, como a gente já leu na leitura anterior. Na realidade, na leitura do artigo anterior, a gente viu que era o Ministério da Previdência, mas o INSS está dentro do Ministério da Previdência e é quem administra todos os benefícios do regime geral. O que é administrar? É conceder benefícios, é analisar o direito à concessão do benefício, é analisar o direito aos serviços pelos quais o regime geral deve oferecer às pessoas que são seguradas. Quando a pessoa contribui para o regime, a gente diz que ela é segurada, e aí a gente vai começar a aprender esses conceitos teóricos, certo? Aqui, especificamente, a partir do título 2, a gente vai começar a estudar o regime geral de previdência social, que pra gente, que é previdenciarista, esses conceitos, eles são essenciais para que a gente consiga compreender o direito do cliente previdenciário, o direito daquela pessoa que a gente atende ali no dia a dia. Capítulo 1, dos beneficiários. Agora a gente vai aprender quem é beneficiário. Lembrando que beneficiário não é a mesma coisa que segurado. A gente vai já aprender o conceito da lei para depois eu explicar para vocês. Artigo 8º. São beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Então, quem são os beneficiários do regime geral? Ou, mais popularmente, quem são os beneficiários do INSS? São, lembrando que não é do INSS, é do Regime Geral de Previdência Social. Quem são os beneficiários deste regime? São dois tipos de pessoas, os segurados e os dependentes. Dependentes de quem? Desses segurados. Aí a gente já começa a determinar a nomenclatura correta para essas pessoas que contribuem com o INSS ou que têm o direito por meio daquelas pessoas que contribuem, que no caso são os dependentes do segurado. Seção 1. Dos segurados. Vamos lá aprender o que é que tem dos segurados. Segurados é um pouquinho longo, não vai dar para a gente estudar só nessa aula, porque eu quero fazer umas aulazinhas menores para não ficar cansativo para vocês. Artigo 9. O artigo 9, ele é muito, muito importante, principalmente para quem vai prestar concurso público, concurso do INSS ou qualquer outro concurso que caia direito previdenciário, tem que saber o artigo 9 de cor e salteado. E para as pessoas que estão iniciando na área do direito previdenciário, é importante para compreender o começo do direito ao benefício previdenciário, porque quem vai ter direito ao benefício previdenciário ou é o segurado ou é um dependente do segurado, como a gente aprendeu na leitura anterior. O artigo 9, ele vai definir são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Agora a gente vai aprender quem serão ou quem são os segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Lembrando que os segurados, eles sempre serão pessoas físicas, pessoas jurídicas não são segurados, serão pessoas físicas. Esse é um conceito muito importante que muitas vezes caem como pegadinha nos concursos públicos. O primeiro segurado, inciso 1,
como empregado. Então, o primeiro segurado obrigatório é o empregado. E aqui a gente vai aprender quem é o empregado, qual é o conceito de empregado para a lei ou para o decreto 3.048. Lembrando que o decreto 3.048, ele regulamenta o que está definido na lei. Então, tudo que está na lei 8.213, o decreto ele vem esmiuçar aqueles conceitos gerais que estão na lei 8.213 de 1991. Então, quem serão os empregados? O empregado, na realidade, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural. Então, o empregado pode ser urbano ou rural, a empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Então, o empregado, ele é basicamente aquela pessoa que tem uma vinculação com um patrão, digamos assim, com uma empresa, na realidade, não é com o patrão, é com uma empresa, independentemente dessa pessoa, dessa atividade ser urbana ou rural. Tem empregado urbano e tem empregado rural, e isso não tem nenhum problema, isso é permitido. Só que ele tem que ser uma pessoa que trabalha em caráter não eventual, ou seja, todo dia ele vai fazer aquele serviço, ou tem algumas vezes na semana que ele vai fazer aquele mesmo serviço. Ele tem a característica da subordinação, ou seja, essa pessoa é vinculada às ordens de outra pessoa e essa pessoa deve receber uma remuneração que vem daquele trabalho que ela executa. Inclusive, se ela for se essa pessoa for um diretor empregado, uma pessoa que é um diretor da empresa, mas que se enquadra como empregado daquela empresa. Letra B, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário. Aqui, para quem vai prestar concurso, é importante verificar a letra da lei, porque no concurso ele cai tal qual está na legislação. Geralmente ele vem bem direitinho e ele modifica uma ou outra palavra como pegadinha realmente para verificar se a pessoa prestou atenção nos detalhes da lei. B, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário na forma prevista em legislação específica por prazo não superior a 180 dias consecutivos ou não, prorrogável até 90 dias. Presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. O que é isso? Essa redação é uma redação recente que foi dada pelo decreto 10.410 de 2020. Foi um decreto que modificou bastante as normas do decreto 3.048 e aí já está atualizado. Então, ele é aquela pessoa que ela foi contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então, ele pode exercer o trabalho de 180 dias consecutivos ou não, e ainda esse trabalho de 180 dias, ele pode ser prorrogado por mais 90 dias. E este serviço é um serviço para atender aquela necessidade temporária e transitória de um serviço a mais que apareceu naquele local pelo qual ele está prestando aquele serviço. Letra C. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Então, ele é o brasileiro ou ele é o estrangeiro que ele está domiciliado no Brasil. Se for estrangeiro, ele está domiciliado no Brasil e ele é contratado no Brasil para ele ir trabalhar lá fora, em outro país, como empregado de uma sucursal ou agência que é constituída sob as leis brasileiras. A agência ou a sucursal ela tem que ser constituída sob as leis brasileiras, ele tem que estar domiciliado no Brasil e ele tem que estar contratado no Brasil, porque a gente vai ver mais na frente que tem lá na frente vai ter outras categorias que vão se assemelhar muito a esse empregado aí. E muitas vezes essas questões é que vão cair na prova do concurso. O brasileiro, letra D, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado ou contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras,
que tenha sede de administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob sua titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Para quem vai prestar o concurso, tem que prestar atenção bem direitinho no que está escrito aí. Mas basicamente, aquela pessoa, aquele brasileiro ou aquele estrangeiro que foi contratado no Brasil, mas que vai trabalhar numa empresa como empregado, quer dizer, numa empresa que é domiciliada lá fora, certo? A empresa não é domiciliada no Brasil, ela é domiciliada lá fora, mas a maioria do capital dessa empresa, ela pertence à empresa constituída sob leis brasileiras. E ela tem que ter sede de administração no país, no caso, no nosso país, e cujo controle efetivo esteja sobre pessoas físicas vinculadas ao nosso país, certo? Então, a empresa que está domiciliada lá fora, mas a constituição dela é eminentemente de pessoas que estão aqui no Brasil, ou a empresa mesmo é constituída sobre as leis brasileiras. Então, esse é considerado empregado. Aqui vai ser o último inciso que eu vou ler, que é para não ficar muito cansativo, porque esse inciso de empregado ele é bastante longo, então eu vou dividir em duas aulas. Letra E. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluindo-se o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da missão diplomática ou da repartição consular. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que vai prestar o serviço dele no Brasil, certo? Mas a missão diplomática dele é de carreira estrangeira, mas ele presta o serviço aqui no Brasil. Se essa pessoa que está prestando serviço aqui, ela já estiver vinculada a um regime de previdência do próprio país pelo qual ela presta o serviço, ela não vai ser empregado, ela vai estar vinculada ao regime deste país e não ao regime do nosso país. Basicamente é isso que essa letra aí está dizendo. Bem, eu espero que vocês estejam compreendendo este tema, que este tema ele é um pouco chato de ser verificado, porque a leitura às vezes é uma palavra ou outra que se modifica, mas eu estou tentando aqui simplificar para vocês. E na próxima aula a gente continua a leitura do Decreto 3.048, partindo desse ponto aqui que a gente acabou, que é do segurado e empregado. A gente ainda vai continuar, porque eu sei que segurado e empregado é um pouquinho longo. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.